Olá, sabe, lá no extremo sul do Brasil, existe um lugar que quase parece um país à parte. E é pra lá que a gente vai hoje. Vamos juntos desvendar a cultura, a história e a geografia do Rio Grande do Sul. Uma terra de identidade, assim, super forte e orgulhosa. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é essa, né? O que é que tem lá no extremo sul do Brasil que forja uma cultura tão, mas tão própria? É isso que a gente vai investigar. Vamos fundo nas raízes dessa identidade que é única no país. Então, para a gente começar a entender essa história, o primeiro passo é olhar para o palco onde tudo acontece, que é a geografia, porque a terra gaúcha por si só já é um lugar de enormes contrastes. E a primeira pista já está na paisagem. Pensa só, de um lado o Pampa, aqueles campos vastos, abertos, perfeitos para a criação de gado. E do outro lado, mais para o norte, a gente tem a Mata Atlântica, super densa, cheia de biodiversidade. É essa dualidade que começa a moldar, sabe, a alma do gaúcho. E olha, essa geografia única não para por aí não. A localização é super estratégica, com fronteira direta com a Argentina e o Uruguai, o que já cria uma cultura de fronteira muito própria. Aí, a gente soma isso à imensa Lagoa dos Patos, a maior do Brasil. E um clima de extremos, né? Verões quentes e invernos que são bem rigorosos. Juntando tudo isso, bom, a gente tem a receita para um povo resiliente e bem autossuficiente. Ok, falamos da terra, agora vamos falar do povo. Porque a história do Rio Grande do Sul é um verdadeiro caldeirão, sabe? Um lugar onde diferentes povos se encontraram, se misturaram e, claro, também entraram em conflito. A gente pode pensar na formação dessa identidade em tipo três grandes atos. Primeiro, claro, os povos indígenas, os donos originais da terra. Depois, vem a época das disputas territoriais entre Portugal e Espanha, que definiram as fronteiras a ferro e fogo. E por fim, chegam aquelas grandes ondas de migração europeia, que basicamente redesenharam o mapa de quem vivia por lá. Porque, olha, antes de qualquer europeu pisar ali, a terra já tinha donos. Eram povos como os guaranis, os minuanos, os charruas, os caingangues. Eles viviam tanto nos pampas quanto nas florestas. A cultura deles é a fundação, sabe? É o alicerce sobre o qual toda a história gaúcha foi construída. E aí, a mistura foi ficando cada vez mais intensa. Primeiro, chegaram os portugueses e os espanhóis. E depois, veio uma verdadeira massa de imigrantes italianos e alemães. Essa fusão de tantas culturas europeias é que criou essa sociedade plural e tão trabalhadora que a gente vê no estado até hoje. E de toda essa mistura de terra e de gente, nasce uma figura que é central, um símbolo mesmo. Chegou a hora de falar da alma do gaúcho. Mas calma lá, não é para confundir com um simples peão ou um cowboy. A figura do gaúcho vai muito além. Ele é a personificação da coragem, do espírito de liberdade e daquela conexão que é quase sagrada com a terra. É o coração pulsante da identidade de lá. E todo esse espírito de resistência e de orgulho, bom, ele explode todo ano durante a Semana Farroupilha. A celebração é tão intensa que pode ser resumida nessa frase. Olha só. Esse festival todo relembra a Revolução Farroupilha, a famosa Guerra dos Farrapos, que foi a revolução mais longa da história do Brasil. Então não é só uma festa, sabe? É um ritual que acontece todo ano para afirmar o orgulho e aquele sentimento forte de pertencimento do povo gaúcho. Bom, agora vamos para uma parte, digamos, mais sensorial. A gente vai mergulhar na cultura que se pode provar na comida e ouvir na música. Vamos falar de sons e sabores. E a gente tem que começar pelo chimarrão. É simplesmente impossível falar do Rio Grande do Sul sem ele. E olha, não é só uma bebida não, é um verdadeiro ritual social. Aquele gesto de passar a cuia de mão em mão simboliza a comunidade, hospitalidade, um espírito coletivo. E a comida? A comida. Claro que o churrasco é o rei, né? Mas a mesa gaúcha é muito, muito farta. A gente tem o arroz de carreteiro, que é uma herança dos tropeiros, a polenta e a cuca, trazendo o sabor da imigração italiana e alemã, e o pinhão, um presente das araucárias. É um verdadeiro banquete de tradições. A música tradicional gaúcha, a chamada música nativista, tem temas bem claros. São canções que falam do amor pela terra, pelo cavalo, pelo trabalho. Elas realmente exaltam esse universo. E quem é que canta essas histórias? Bom, a gente tem artistas que são verdadeiros ícones, como Teixeirinha, e nomes como Luiz Marenco e o Grupo Serranos, só para citar alguns. São eles que criaram essa trilha sonora do Pampa e levaram essa música para o Brasil todo. Tudo bem, mas e hoje em dia? Como é que toda essa herança tão rica se manifesta no estado? Agora, a gente vai ver como o Rio Grande do Sul consegue equilibrar tradição e modernidade.
Para a gente ter uma ideia, hoje o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões de habitantes. E apesar da imagem do campo ser super forte, a verdade é que é uma sociedade que vive, na sua maioria, em cidades e com um dos mais altos índices de qualidade de vida do Brasil. E a economia reflete essa diversidade toda. Ela se apoia em 3 pilares bem fortes: um agronegócio, que é uma potência, uma indústria muito desenvolvida e um setor de serviços que está em plena expansão. Então, no fim das contas, o ponto central é esse, sabe? O Rio Grande do Sul de hoje é a prova de que tradição e progresso podem sim caminhar juntos. É uma sociedade moderna, com alta qualidade de vida, que valoriza profundamente suas raízes ao mesmo tempo em que olha para o futuro. No fim, se a gente pudesse resumir tudo, a palavra talvez fosse síntese. O estado é a síntese de suas paisagens, da sua música, da sua culinária e do seu povo. É uma mistura única de tudo que a gente viu, sabe? Desde as planícies do Pampa até os sabores vindos da Europa. E essa identidade tão forte nos deixa com uma reflexão final, né? Quais são as tradições, os sabores, as histórias que definem o lugar que a gente chama de lar? É uma pergunta que, no fundo, ecoa muito além das fronteiras do Pampa.